Legal, vamos dar início então, pessoal, ao nosso webinar de hoje. Alguns recadinhos antes aqui. Esse webinar ele vai ser gravado e depois ele vai ser disponibilizado dentro de alguns dias no nosso site. A gente vai enviar para vocês um link também, então se vocês quiserem repassar para alguém. E para receber o certificado desse webinar, a gente vai colocar um formulário. A Angelina vai mandar para a gente aqui no chat um formulário para que vocês possam responder e receber o certificado de participação, tá? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Jackson, eu sou formado em Comércio Exterior pela Universidade da região de Joinville, a Univille, fica aqui em Santa Catarina. Eu atuo há 3 anos como consultor aqui do Twigo, que é uma plataforma de EAD. Sempre tive muito interesse nas áreas de gestão de RH, gestão de pessoas, temas aí que eu sou autodidata e que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. E sempre fui muito entusiasta de tecnologia. Eu sempre acreditei que a educação à distância, ela é e pode ser sim uma forma fundamental, tanto para empresas, para o uso corporativo, quanto para a sociedade. E essa pandemia que a gente está passando atualmente veio muito para mostrar isso, né, de como o trabalho remoto funciona, de como colégios estão conseguindo se virar com a educação à distância, faculdades. Então, eu sempre acreditei muito nisso e acho que isso veio para ajudar que outras pessoas acreditassem no que eu acredito. Como eu comentei, o webinar ele gerará certificado para vocês de participação e aí fica o convite, caso vocês queiram compartilhar o certificado em alguma rede social de vocês, por favor, podem nos marcar que a gente vai ficar super feliz. Vamos para o nosso tema de hoje, então. O tema de hoje ele é relacionado a gaps de competência e a gente vai trazer dicas de como preencher algumas lacunas para sua empresa atingir sucesso. Beleza? Vamos lá, então. Antes de a gente começar, de fato, a falar sobre o produto, vamos dar um passo atrás e vamos lembrar aqui o que significa a palavra gap. A palavra gap ela é um termo da língua inglesa e significa vão, significa brecha, lacuna e pode também ser traduzido como a interrupção de algo. Agora que a gente viu o significado da palavra gap, vamos tentar entender um pouquinho sobre gaps de competência. Os gaps de competências, por sua vez, eles são lacunas nas competências de um colaborador, de uma empresa ou de uma entidade. Ou seja, as diferenças entre as competências que ele tem e as que ele precisa ter. Então, é esse vão, é essa brecha entre as competências que esse profissional já tem e as competências que ele deveria ter. Essas lacunas, elas prejudicam a empresa aí de vários modos, tá, gente? Já que o colaborador, sem essas competências necessárias, ele provavelmente vai entregar resultados de baixa qualidade. Isso pode até afetar o processo produtivo de outras equipes, de outros setores, né? Porque eu faço o meu trabalho aqui e o que eu entrego, eu repasso para um outro setor dar continuidade. Então, se o meu papel eu não venho desempenhando de uma melhor maneira, com certeza a entrega final vai ser afetada, né? Então, aí um único gap de competência pode afetar todo o processo de toda a empresa. Então, por isso que é muito importante a gente ter isso mapeado. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho como a gente faz esse mapeamento, como a gente controla, mas eu gostaria de, nesse momento, deixar isso bem explicado para vocês, o que é uma palavrinha gap, e aí juntando gaps de competência. E Jackson, como é que a gente identifica esses gaps? Vamos lá, né? Como é que a gente vai conseguir mapear isso tudo? Eu separei aqui em 3 itens, tá? Primeiro, a gente precisa mapear as competências necessárias. Primeiro a gente vai saber, para a gente saber quais gaps a gente possui, né? A gente primeiro precisa entender e saber quais competências os nossos colaboradores precisam ter, certo? Então vamos lá, a primeira etapa para a gente identificar os gaps de competência é formar um perfil ideal de um colaborador ou de um funcionário, né? De acordo com as competências necessárias para exercer as suas funções corretamente. Então, deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Um bom redator, vamos imaginar, né, que ele precisa ter domínio de língua portuguesa,
ele precisa estar familiarizado aí com softwares aí como o Word da vida, né? E além de ser criativo. Então essas são as competências ideais para um bom redator. Esse é o perfil ideal, né? Onde a gente analisa as competências que são necessárias para aquela função. Essas informações todas, elas são reunidas tanto pelos gestores da equipe de redação, que estão ali no dia a dia e sabem quais competências são necessárias, quanto pelos profissionais de RH, porque eles que vão auxiliar no processo de recrutamento, nas contratações. Em alguns casos, é o próprio RH que fica com o setor de treinamentos da empresa. Então, as pessoas que não têm alguma das competências vão precisar ser treinadas. A gente vai falar mais para frente também. Então, é muito importante que o RH da empresa esteja muito alinhado com os gestores, para que esse mapeamento seja feito sempre em conjunto. Aí vai uma perguntinha, não precisa responder no chat, tá? Só para vocês pensarem. A sua empresa ou a sua organização possui uma matriz de competências? Fica aí o questionamento. A primeira aparição do nosso mascote aqui, ó, da nossa corujinha, ela vai aparecer em outros momentos também, tá? Então, fiquem ligados que ela sempre traz super dicas aqui, ó. Pessoal, se vocês não possuem uma matriz de competência, façam. Por quê? Porque sem essa matriz de competências, vocês nunca vão conseguir enxergar onde estão os gaps, onde estão as lacunas da empresa de vocês. Então, é forte aqui mesmo, porque é de fato para que vocês façam, porque isso vai com certeza ajudar, tá? Não fiquem bravos com a dica da nossa corujinha aqui. 2, vamos lá. Nessa etapa, as competências que o colaborador possui são reunidas no perfil real. Então, a gente vai analisar, né, o que a gente fez na etapa 1, a gente desenvolveu. Agora, a gente vai trazer o perfil real, que é o perfil que as pessoas realmente já têm, e a gente vai comparar as duas coisas. Assim, vai ser possível ver as competências que o colaborador já possui, que é o perfil real, em paralelo com as que a gente tinha esperado, que foram as competências que a gente trouxe no perfil ideal para ele. Seguindo naquele exemplo lá do nosso redator, se um dos redatores, né, da nossa equipe tem completo domínio da língua portuguesa e ele é criativo, porém ele não sabe usar o Word, ele possui apenas 2 das 3 competências exigidas lá para o nosso perfil ideal. Então, nesse caso, o gap, né, dessa pessoa, desse colaborador, será a falta de conhecimento do software que é usado pela empresa. A gente tem algumas opções nesses casos, né? Trouxe só 2 exemplos aqui, né? Um deles é a gente investir em treinamento para essas pessoas. E 2, é a gente atuar na prevenção. Ou seja, quando a gente for, de fato, contratar os profissionais, a gente traçar o perfil ideal e já no ato da contratação, do recrutamento, buscar profissionais que possuam já isso dentro do perfil deles. Vale lembrar, né, que dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que atenda 100% das competências ideais, né? Não quer dizer que a gente não possa contratar uma pessoa que não tenha todos os conhecimentos ou todas as competências exigidas e capacitá-la para que sim ela fique com 100% de aptidão para exercer a função que cabe a ela, beleza? Não vamos deixar de contratar ninguém bom, tá, pessoal? E aí o terceiro é fazer a comparação entre o perfil ideal, o perfil real, é trazer um apontamento para a gente entender os gaps de competências que a gente vai possuir. Esse não é o único parâmetro usado para a gente evidenciar as causas e os reais gaps dessas competências, tá? Desses gaps. Então é importante a gente aplicar uma avaliação de desempenho para obter mais informações do colaborador. Então, a gente precisa primeiro traçar o perfil ideal, analisar o perfil real e ainda assim executar algumas avaliações de desempenho. Vamos avançando aqui, ó. O que é uma avaliação de desempenho? Vamos relembrar aqui, né? Eu sei que provavelmente muita gente já deve saber, mas é importante a gente relembrar. Vamos lá. Ó. Eu trouxe um exemplo para tentar deixar bem clara essa questão. Ó. Provavelmente vocês já devem ter ouvido que uma empresa é como se fosse um time de futebol, de vôlei, de basquete, do que vocês imaginarem, né? A avaliação de desempenho por competência, ela é uma análise do desempenho de cada colaborador, ou se a gente for traçar por um time, de cada jogador. Então, o que ela tem de finalidade? Ela vai medir sempre o que cada pessoa está apta a realizar e em qual função realizar,
muitas vezes a gente tem profissionais excelentes dentro da nossa empresa, mas que estão na função errada, né? Não adianta, por exemplo, lá para um cenário de uma equipe de futebol, né? Eu tenho o melhor atacante do mundo e eu coloco ele para jogar de goleiro. Então, essa avaliação de desempenho por competências, ela está muito atrelada a isso. A gente interpretar e entender quais são as competências de cada funcionário, de cada colaborador, e encaixar essas competências, talvez com um perfil ideal, talvez de um outro setor, talvez, né? Porque eu posso ter contratado a pessoa para uma determinada área, mas ela foi se desenvolvendo, ela foi melhorando em outras competências, ela foi desenvolvendo outras habilidades, e agora o perfil ideal dela é trabalhar em outro setor. A gente pode fazendo essa mudança, por isso que tem pessoas que se sentem muito confortáveis para mudar de área dentro da mesma empresa, né? Acho que isso é válido também. Vamos lá, Jackson. E agora, como é que eu consigo contornar esses gaps de competência? Explica um pouquinho para a gente isso. Vamos lá. Primeiro uma solução, né? Depois de fazer a avaliação dos colaboradores, vocês devem analisar o que foi obtido. Então, vamos lá. A gente precisa considerar pontos como a origem do gap, há quanto tempo ele já existe na empresa, em qual processo da empresa ele tem impacto, aquilo que eu falei lá no início, né? Talvez um único gap vá passando de área em área, ele vai crescendo e lá na frente ele vai ter um impacto muito grande. Então a gente precisa analisar esses resultados dessas avaliações para aí sim conseguir ajustá-los. Isso tudo ajuda a gente a direcionar a solução do problema, né? Para a gente não perder tempo e recursos aplicando talvez um método de treinamento e desenvolvimento errado. Né? Não adianta a gente, de repente, sair treinando todo mundo, porque eu posso ter pessoas que não necessitam daquele treinamento específico. Vamos voltar naquele exemplo lá do redator que a gente conversou já, né? Vamos imaginar que dentro da nossa empresa a gente tenha 10 redatores. E somente um não domina completamente o Word. Vamos pensar, né? Eu preciso mesmo parar todos os 10 porque um não tem aquela competência, um está com aquele gap de competência. Então, por isso que essa análise ela é muito importante, né? Senão a gente vai ficar saindo dando remédio para quem de fato talvez não esteja doente, né? Então, não comparando a doença com um gap, né? Mas trazendo esse exemplo, né? De que a gente precisa atuar e atacar nos pontos em que a gente tem algum tipo de problema, para poder investir, sim, de maneira correta, para talvez capacitar esses outros 9 em alguma melhoria, alguma nova funcionalidade de algum outro software, ou em alguma outra competência que eles ainda não tenham. Então, por isso que é muito importante a gente sempre ter isso muito bem mapeado. Aqui, ó, nossa corujinha está de volta, ó. Uma outra super dica aqui, ó. É muito importante a gente dar feedbacks. Isso não somente por conta da gestão de competências ou por conta de gaps que a gente tem de competências, independente. Isso vale para líder, isso vale para colaboradores, isso vale para a gente dar feedback para outros setores. Todo mundo sempre gosta de receber um feedback, seja ele positivo ou acrescentar algo, né? Nunca um feedback deve ser negativo, sempre acrescentar algo. Então é super importante a gente conversar com um avaliado para conseguir conscientizá-lo do impacto que os gaps, talvez que ele tenha de competência, possam provocar no cenário da empresa. Vamos trazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que lá no processo que a empresa tem criado, lá no início eles definiram que gostariam de, em algum momento, fazer uma internacionalização da empresa. Então eu tenho colaboradores que talvez não vão dominar uma segunda língua, né? E eu vou precisar expor para elas que isso vai ser uma demanda futura e que a gente vai precisar capacitá-los para que lá na frente a gente possa colher os frutos, né? Então, além de dar esses feedbacks para os nossos colaboradores, eu preciso também ouvi-los, né? Então, ouvir a opinião deles sobre o problema ou sobre algo que foi exposto pode muito bem ajudar na hora de resolver isso, né? Eu posso ter talvez alguém dentro da minha empresa que já tenha esse conhecimento, que tenha algum outro idioma, né? Então, por exemplo, eu tenho a intenção de atuar em países que falam a língua inglesa e outros que falam a língua espanhola. E lá o nosso redator, ele tem muita dificuldade com o espanhol. Mas com o inglês não, ele já tem uma faculdade, quando ele, sei lá, ele era mais novo, ele gostava de jogos, ele sempre teve facilidade
com a língua inglesa, principalmente para escrever. Então, a gente conversando, dando esse feedback e ouvindo um feedback também, vai fazer com que a gente consiga criar uma trilha específica para essa pessoa da melhor maneira. Mas independente da decisão que a gente tomar, a gente precisa alertar ou avisar o colaborador. Ele sempre deve saber o que a gente vai fazer. Ah, eu tenho facilidade com inglês? Não, mas a gente não vai atacar nenhum país que fala inglês no momento. Então, a gente vai dar treinamentos para vocês no momento da língua espanhola. Ele precisa estar ciente do que vai acontecer, certo? Um outro ponto é que a gente precisa sempre investir em programas de treinamento e desenvolvimento. Geralmente, né, as empresas preferem lidar com gaps de competência por meio de alguns programas, ou programa de treinamento, programa de desenvolvimento, porque isso de fato ajuda a gente a manter a nossa rotatividade baixa e aumentar a nossa retenção de talentos. Nesses casos, os treinamentos eles são divididos aí de acordo com as competências a desenvolver, evitando, como eu falei, treinamentos desnecessários, né? Então, vamos lá, não adianta a gente pegar remédio e dar para todo mundo, né? O treinamento ele é como se fosse um remédio, a gente precisa saber para quem a gente vai dar, né? Se a gente vai estar perdendo tempo, vai perder dinheiro. Então, além de planejar as trilhas de aprendizagem de cada pessoa baseado num perfil ideal que a gente viu lá no começo, né? A gente tinha os perfis ideais. Então, as trilhas precisam ser desenhadas em base nesse perfil ideal para cada cargo, para cada setor. E também é necessário a gente definir uma abordagem e métodos para aplicar esses treinamentos. Bom, os meus colaboradores, eles nunca têm tempo de acessar alguma aula de maneira presencial. Então, vamos buscar meios, fazer uma aula ao vivo, ou usar uma plataforma de treinamento. Ou não, meus colaboradores, eles têm dificuldade com a internet, eles não sabem usar ferramentas que são ao vivo. Vamos talvez tentar treinamentos um pouquinho mais tradicionais, mais presenciais, que também vão funcionar. Então, a gente precisa entender, primeiro, com quem a gente vai lidar, com quem a gente vai treinar, quem a gente vai capacitar, para aí sim escolher uma melhor abordagem, um melhor método. Tem um outro ponto, que é a gestão de competências. Ela também é constituída aí por vários processos, e ela trabalha para manter os colaboradores o mais próximo possível do seu perfil ideal. Os treinamentos, eles são uma parte que auxiliam uma pessoa a estar dentro do seu perfil ideal, e a gestão de competências também. Porque a gestão de competências ela não é somente uma sequência ou alguns treinamentos que a pessoa precisa fazer. Ela é um pouquinho mais ampla, ela traz outros benefícios, né? Com ela a gente também consegue garantir que a gente vai ter melhores resultados, e também isso vai ajudar muito a organização a ter melhores resultados e também a evoluir os processos, mostrando pontos de melhorias que a gente tem, né, os pontos fortes que talvez algum profissional tenha. E essa prática, ela beneficia não somente a empresa, né, ela não vai trazer somente resultados melhores para a empresa, ela vai beneficiar também o próprio colaborador, que vai melhorar como profissional, que vai ter mais chances de crescer na carreira. Então, a gestão de competências ela é, sim, um outro ponto muito importante para a gente conseguir acompanhar e não ter tantos gaps, né, que vão auxiliar sempre o profissional e a empresa. Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso webinar, foi curtinho hoje, mas eu quero deixar uma última perguntinha aqui para vocês, ó. Vocês saberiam responder de bate-pronto, assim, qual é a situação atual de cada colaborador da sua empresa? Não precisa responder, tá? É só uma perguntinha para vocês pensarem também. E ainda, ó, o colaborador da empresa de vocês, ele tem essa facilidade, ele consegue saber quais as competências ou quais os treinamentos que ele precisa desenvolver? Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente precisa saber sempre, como líderes ou como gestores de treinamento ou como RH, saber o que esses profissionais estão de fato fazendo ou precisam fazer, mas é muito importante a gente virar a moeda, né? O profissional, o colaborador também precisa saber ou ter em mente aquilo que ele fez, aquilo que ele já precisa fazer. Talvez algumas empresas aí, né, tenham treinamentos que
são mandatórios que a pessoa faça a cada ano. Então, a pessoa já se programa, poxa, ali em fevereiro meu certificado vai expirar, então eu tenho que refazer aquele treinamento. Já vou avisar o meu gestor aqui, vou tentar ser proativo, vou alertar ele que o meu treinamento vai expirar e eu tenho que refazer. Então, as duas pontas aqui, os dois lados são verdadeiros, né? Um precisa sempre acompanhar e saber, ter muito bem mapeado, tanto a gestão de competência dos funcionários, quanto o controle dos treinamentos, quanto o colaborador precisa ter em mente aquilo que ele vai precisar fazer, né? Sem esse controle, pode acontecer de a gente gerar custos desnecessários, né? Como eu comentei antes, treinar as pessoas que já fizeram um treinamento que não precisariam estar aqui novamente. Isso pode, de repente, até desmotivar um profissional, né? Ele pode pensar, poxa, de novo aqui, eu fiz semana passada esse treinamento, por que me colocaram para fazer esse treinamento aqui de novo? Então, se a gente não tiver isso tudo muito bem mapeado, a gente pode perder profissionais muito bons, a gente vai gerar custo a mais para a empresa. Então, é muito importante a gente ter isso muito bem em mãos, assim, né? Muito fácil para visualização. Aí existem alguns métodos, né? Algumas ferramentas para controlar isso por Excel, tem ferramentas que podem auxiliar isso na gestão. Existem plataformas que podem organizar os treinamentos em trilhas de cada colaborador para que ele tenha acesso ao que ele precisa fazer, para que o time de treinamento consiga definir aí, né, o que cada pessoa precisa fazer para construir essas trilhas. Então, trazer indicadores também do que cada profissional já fez, acompanhar talvez por setor. Poxa, eu tenho muitas pessoas, Jackson, eu não posso olhar um por um, precisava pelo menos saber aí um percentual do que o meu setor lá de marketing já fez, ou do que o meu setor lá da produção já fez. Então, tem alguns métodos que podem auxiliar isso, tá? Além de acompanhar os treinamentos, é importante a gente também conseguir utilizar algum tipo de ferramenta para criar perfis profissionais, que é algo um pouquinho a mais do que uma trilha de treinamento, né? O perfil profissional ele vai de cada colaborador, então a gente define as competências para cada um. E por alguns meios, por algumas ferramentas, a gente vai conseguir, claro, controlar isso tudo. Então, eu tenho um profissional aqui de redação, né? Ele precisa ter, para ser talvez um redator sênior, 3 anos de experiência, ele precisa, de repente, ter domínio do Word, ele precisa ter, lá por conta da nossa internacionalização, domínio da língua portuguesa, inglesa e espanhola. Então, a gente consegue ir criando esses níveis para que o time de gerentes, de gestores ou de treinamentos possa acompanhar o que esses profissionais estão fazendo por uma possível sucessão de cargo, né? Mas ao outro lado da moeda também vale, né? Para que o colaborador sempre tenha de maneira acessível e fácil o que ele precisa fazer, o que ele já fez dentro da organização, quais pontos ele precisa melhorar. Então, isso tudo está dentro desse mesmo contexto, beleza? Bom, gente, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a entenderem sobre esses gaps, sobre gestão de competências, sobre como melhorar essas lacunas que vocês talvez tenham. E aí espero que vocês possam crescer, não somente profissionalmente, mas como meio corporativo também, né? E eu fico super à disposição para tirar alguma possível dúvida que vocês tenham aí, podem mandar pelo chat. Mas a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima, tá? Podem mandar ali pelo chat, que eu vou deixar uns minutinhos abertos aqui para responder algumas perguntas caso vocês tenham, tá bom? A Maria Tereza perguntou se a nossa plataforma possui avaliação de desempenho. Sim, tá, Maria Tereza, você consegue construir esses níveis de perfis profissionais dentro da nossa ferramenta também, tá? Depois, se você quiser, a gente pode conversar mais, eu posso te mostrar melhor isso, tá? Mas você pode criar as trilhas, que são as sequências dos treinamentos que esse profissional precisa ter, mas construir e fazer uma gestão de competências também, tá? Para você definir ali o que aquele cargo precisa ter de competência, né? Sei lá, nível inglês avançado, 3 anos de experiência, precisa ter comunicação, precisa ter habilidade com oratória. Então, você pode, sim, construir e fazer essa gestão de competências, tá bom? Laís Santiago perguntou ali, quais competências você acha que o profissional que quer trabalhar com T&D precisa ter? Bom dia, Laís. Bom, Laís,
São algumas competências, assim, super importantes, tá? A primeira delas é saber lidar com pessoas. Esse é o, assim, um ponto que todo profissional de qualquer área precisa ter. Parece bobo falar, mas é importante a gente frisar, tá? A gente encontra até alguns líderes aí que têm certas dificuldades com conversar com outras pessoas, né? Dar feedback. Se tem algum tipo de dificuldade de chegar na pessoa e falar, olha, poxa, eu acho que você deveria fazer assim, assim, que os nossos resultados lá na frente poderiam ser muito melhores. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo, uma outra competência que um profissional de TD precisa ter é muito proatividade, tá? A gente sabe que para uma empresa contratar treinamento para todo mundo, para todos os setores, é sempre um investimento muito alto e nem sempre as empresas dispõem desse investimento alto, né? Até às vezes para comprovar para os stakeholders aí, né? Para sócios, enfim, é complicado a gente mostrar para eles, né? Poxa, se a gente treinar a nossa equipe nesse treinamento, a gente vai, sei lá, aumentar o número de vendas. Não tem como a gente garantir isso antes de dar o treinamento, né? Cabe a gente mostrar para eles que, poxa, se a gente não treinar, a gente vai continuando tendo esse mesmo resultado. É o que você quer para a empresa ter esse mesmo resultado para sempre? Ah, não, não é. Então, bom, então a gente vai levantar, vai fazer um treinamento específico da competência X para que a gente possa, quem sabe, mudar e melhorar esses nossos resultados. Então, em alguns casos, facilidade para aprender, para poder repassar esse conhecimento para alguém também uma competência bem importante, tá, Laís? Porque tem momentos aí que a gente não vai conseguir contratar sempre um profissional externo para dar treinamento para alguém de dentro de casa, né? Para os nossos funcionários. Então, se esse profissional tiver essa capacidade de absorção, de conhecer, de aprender e conseguir explicar e ensinar as outras pessoas, eu acho que isso é um ponto bem importantíssimo, assim, de grande destaque, tá, Laís? Espero ter podido te responder e te ajudado, tá? Bom, se futuramente vocês quiserem conversar, eu tenho aqui o contato da Maria Tereza, que pediu para a gente dar uma conversada com ela, né? Mas se mais alguém futuramente tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa plataforma, a gente está super disponível aí à disposição para voltar ao contato num segundo momento, tá? Então, espero poder ter ajudado vocês, espero poder ter contribuído um pouquinho para o crescimento de todos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!